Estamos de volta. E antes de falar sobre a lei da doméstica, que é o tema dessa semana, quero frisar que na semana passada nós falamos sobre alguns direitos previdenciários e eu falei sobre o salário paternidade, a licença paternidade, que antes era de 5 dias e que estava em tramitação uma alteração, que eu acreditava que em breve haveria essa alteração. E houve essa alteração, conforme eu já tinha previsto, e passou de 5 para 20 dias. Então você, papai, ou você que vai ser papai, saiba que a licença paternidade aumentou para 20 dias. Você vai ter 15 dias a mais para ficar, como diz por aí, lambendo a cria, ou cuidando da mamãe, enquanto está no seu início de resguardo. Tá certo? Então é um ganho bom aí para o trabalhador, que sabe que na licença paternidade aumentou de 5 para 20 dias. É um aumento substancial em dias de licença paternidade. Tá bem? Bom, vou falar agora sobre a empregada doméstica. O que acontece? Por que a empregada doméstica sempre ganhou menos do que um trabalhador no comércio, um trabalhador na indústria? Certo? Por quê? Primeiro, porque, como eu disse na semana passada, nós viemos de uma cultura de escravidão. Infelizmente é uma realidade. Certo? Durante muito tempo se cultivou a escravidão no Brasil. Certo? De 1500 até 1888 é um período muito longo. E depois desse período ainda veio os requisitos ainda após a abolição da escravatura. Então, em que isso ficou enraizado no brasileiro. Os direitos do trabalhador, por exemplo, do trabalhador rural, só foi reconhecido e equiparado ao trabalhador urbano a partir de 1988, com o advento da Constituição Federal. E a doméstica ainda ficou para trás. A doméstica só veio a equiparar os seus direitos e ainda não equiparou todos os seus direitos, conforme nós vamos ver hoje, a partir do ano passado, 2015. É um absurdo isso. Certo? O trabalhador, a partir do momento em que ele é trabalhador e pronto. Ele deve ter os seus direitos respeitados. Mas, qual que era a justificativa? A justificativa é que o empregado doméstico, o trabalho do empregado doméstico não gera lucro direto ao empregador. Até a própria definição do empregado doméstico diz o seguinte, que o empregado doméstico é aquela pessoa, aquele trabalhador que presta serviço à família ou à pessoa na sua casa ou no âmbito familiar e o seu trabalho não gera um lucro direto ao empregador. Então, em razão disso, ele é considerado empregado doméstico e aí era justificativo para que ele tivesse menos direitos. Tá bom? Bem, como assim não gera um lucro direto? Vamos imaginar que você trabalha numa residência ou como empregada doméstica, aquela cuidadora do lar, ou como cuidadora de idoso, um cuidador de idoso que assemelha aí ao enfermeiro, mesmo que você seja enfermeiro com registro no Conselho Regional, no COREM, e se você presta serviço no âmbito familiar mais de 2 dias por semana, ou seja, de forma não eventual, de forma contínua, mais de 2 dias por semana em uma residência, você é considerado empregado doméstico. Então você está regido por essa nova lei, por essa lei do empregado doméstico, e os seus direitos estão aqui definidos. Tá certo? Então essa é a definição e é aí que segue o norte para dizer quem é e quem não é empregado doméstico. O motorista particular de residência ele é empregado doméstico, o caseiro de rancho ou de chácara que não gera lucro para o empregador é empregado doméstico, tá certo? E também o enfermeiro ou cuidador de idoso, de pessoa doente, também não é considerado empregado doméstico desde que o trabalho seja no âmbito residencial. Certo? Que ele preste serviço diretamente a essa pessoa ou a essa família. Porque se ele presta serviço a uma entidade, por exemplo, ou um plano de saúde, ou um hospital, ou uma empresa que presta esse tipo de serviço, ele é funcionário de uma empresa que presta serviço de enfermagem. Então ele é funcionário dessa empresa, e não funcionário da família para quem ele presta serviço diretamente. Tá? Bem, mas quais são os direitos? O primeiro direito que o empregado doméstico tem é de registro na carteira. Então, se o trabalhador presta serviço de forma não eventual, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, em uma residência, ele tem direito
ao registro na carteira. Ele é considerado empregado doméstico, e a partir do momento que ele é empregado doméstico, gera o vínculo empregatício e ele tem direito ao registro na carteira. Ele tem direito à jornada de trabalho de, no máximo, 44 horas semanais. Ou seja, passou de 44 horas semanais, ele tem direito à hora extra. Se passar de 8 horas diárias, vamos imaginar que o trabalhador ele trabalha apenas 3 dias na semana. E só que cada dia ele trabalha mais do que 8 horas, então ele tem direito à hora extra. E ele tem direito à remuneração equivalente ao salário mínimo. Se ele trabalha as 44 horas semanais, ele tem direito a receber um salário mínimo. Se ele trabalha menos do que 44 horas semanais, mas até um limite de 25 horas por semana, ele vai ganhar proporcionalmente ao salário mínimo. Por exemplo, se ele trabalha 3 dias na semana, e esses 3 dias na semana ele ofere 22 horas semanais, é metade das 44 horas semanais, você vai receber metade do salário mínimo por essas 22 horas semanais. Se ele trabalha mais do que isso, ou se ele trabalha menos do que isso, vamos dizer que ele trabalha 3 dias por semana, 6 horas por dia, dá 18 horas semanais. Então a gente vai fazer o cálculo, pegar o salário mínimo, dividir por 44 horas semanais, multiplicar pelas 18 horas e vai chegar no valor da remuneração dele. Achou complicado? Ele vai procurar um advogado ou um contador para te orientar melhor. Tá certo? Mas, via de regra, é isso aí. Proporcionalmente às 44 horas semanais, é o que ele vai ganhar, tendo, no mínimo, o salário mínimo. Em cidades ou estados em que o salário mínimo é maior do que o mínimo nacional, segue a mesma regra. Então, vamos imaginar que aqui em São Sebastião do Paraíso, tem uma convenção coletiva entre os trabalhadores e os empregadores e se estabelece que o salário mínimo aqui em São Sebastião do Paraíso é maior que o salário mínimo nacional. O piso para o doméstico também segue essa regra. Isso é muito comum no estado de São Paulo. O estado de São Paulo em si tem uma lei estadual que aumenta o salário mínimo. Então lá o trabalhador doméstico ele também tem como mínimo esse piso estadual e não o piso nacional. Bem, além do salário mínimo, além do registro em carteira, além da jornada de trabalho e das horas extras, tem direito à chamada irredutibilidade de salário. O que é a irredutibilidade de salário? Se o trabalhador ganha R$1.000, por exemplo, de salário, e passado um período, o empregador não está tendo condições de pagar os R$1.000 mais para o empregado e quer então abaixar o valor do salário, o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho, é a chamada justa causa para o empregado pedir demissão. Certo? Da mesma forma que o empregador pode demitir o funcionário por justa causa, a chamada rescisão indireta é a justa causa do empregado. O empregado pode falar, olha, eu quero então ver rescindido o meu contrato. E aí ele vai receber todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Vai sacar o fundo de garantia, vai receber o seguro-desemprego, vai receber a multa em cima do fundo de garantia, enfim, vai ter todos os direitos normais. A mesma coisa acontece com o empregado doméstico. Se o empregado doméstico é demitido imotivadamente ou sem justa causa, ele vai receber os seus direitos rescisórios de uma forma normal. E se o empregador reduz a sua jornada de trabalho para reduzir o seu salário, ou simplesmente reduz o seu salário, já é considerada uma causa para rescisão indireta, que é, como se diz por aí, a justa causa para o empregado pedir demissão. Com relação à hora extra, se o trabalhador presta o serviço além das 44 horas semanais ou além da 8ª hora no dia, o que ultrapassa é considerado hora extra. E aí o pagamento dessa hora extra deve ser com um acréscimo de pelo menos 50%. Então eu vou pegar o valor da hora extra, da hora normal, o salário, dividir pela quantidade de horas mensais e multiplicar por 50%, vou acrescer 50%. São 3 horas que faz por semana, então vou multiplicar aquele valor por 3. Achou difícil? Procura um contador ou procura um advogado da sua confiança para fazer um cálculo para você. E tem mais uma boa notícia. Se essas horas extras são
de forma contínua, ou seja, não eventual, você está sempre fazendo essas horas extras, o valor dessa hora extra deve integralizar a base de cálculo para o 13º ou para as férias. Ou seja, se todo mês você está fazendo um determinado número de horas extras, o valor dessa hora extra também deve ser pago quando for pago o 13º. Também deve ser pago quando for pago as férias, quando as férias forem pagas. E em cima delas, 1/3 e tudo normalmente. Tá certo? Na hora de se fazer a rescisão, essas horas extras também devem integralizar o cálculo da remuneração para o cálculo rescisório. Então, isso é muito importante. Outro direito interessante da doméstica também é a remuneração pelas horas de serviços prestados em viagem a serviço. Então, vamos imaginar que o casal, a família, vai viajar e leva a empregada doméstica junto. Na sua viagem de férias para a praia ou seja para onde for. E a empregada vai prestar seus serviços nessa viagem. Certo? Essas horas trabalhadas em viagem a serviço, ela tem direito a receber como adicional de 25%. Então, no caso da hora extra, o adicional é de 50%. É aquela hora que ultrapassa a 8ª hora de trabalho diária ou a 44ª hora na semana. Essa não, essa em viagem. Foi viajar de férias no final de semana ou no feriado prolongado e tudo mais. Ela prestou serviço nesse período, ela tem direito a receber um adicional de 25% sobre a hora. Tá? Com relação ao banco de horas, a empregada faz um acordo com o empregador de que vai prestar o serviço e vai trocar por folga. Tá? Bem, essas horas elas devem ser compensadas dentro do mesmo mês. Então vamos imaginar que ela prestou 1 hora a mais de serviço na semana, ou 2 horas a mais nessa semana, na semana seguinte ela já tem que compensar essas horas. Ou então faz-se aí um banco de horas para aí depois de algum período, 2 meses, 3 meses, faz a compensação. Tudo bem, pode ser feito dessa forma. Porém, as primeiras 40 horas devem ser pagas para o trabalhador e não integralmente compensados. Então, se ela fez aí durante um período de 6 meses, 80 horas extras e tal, e vai compensar essas horas, aí essa compensação, as primeiras 40 horas devem ser pagas, remuneradas, condicional de 50%, e o que exceder a 40ª hora vai ser então compensado através de folga, um dia de serviço, 2, 3, enfim, a quantidade até chegar naquela quantidade de horas que foram feitas no banco de horas. Deve ter direito ao repouso semanal remunerado, não sendo obrigatoriamente no domingo. Muitas famílias precisam mais do empregado no domingo do que em outro dia. Então, faz-se a compensação aí que o descanso semanal remunerado deve ser na segunda, na terça, na quinta-feira, enfim, aí cabe uma negociação para atender a necessidade do empregador e também a necessidade do empregado. Tá? A questão do feriado civil ou religioso e o trabalho no domingo. Caso não tenha o descanso semanal remunerado, ou caso o trabalho seja no feriado civil ou santificado, ou seja, um feriado nacional, um feriado municipal, um dia santo, o que acontece? Caso o empregador não dê a folga em um outro dia da semana, esse dia trabalhado ele deve ser pago em dobro. Ou seja, eu vou dividir o valor da remuneração por 30 e multiplicar por 2. Caso seja compensado, eu vou pagar o dia de forma normal e vou dar a folga num outro dia da semana. Com relação às férias, as férias da doméstica eram um problema, porque falava-se que a doméstica ela tem direito a 20 dias úteis de férias. Só que, como a doméstica não tinha direito ao repouso semanal remunerado, não tinha direito à hora extra, como que estava funcionando? Dava-se 20 dias direto, 22 dias, 23 dias, e era aquela discussão sempre na justiça, se é 20 dias diretos, se é 20 dias úteis, e aí estava aquela discussão. Agora, a doméstica tem direito, como todo trabalhador, a 30 dias direto de férias, com remuneração de 1/3 a mais sobre o valor da hora normal, para poder ter direito ao gozo das férias. Segue a mesma regra do trabalhador no comércio e na indústria, e também o trabalhador rural.
a cada 12 meses de trabalho, nos primeiros 12 meses, ou seja, no primeiro ano de trabalho, é chamado período aquisitivo de férias. A partir do primeiro dia, após o primeiro ano de trabalho, inicia-se o chamado período de gozo das férias. O empregador vai definir qual mês que vai dar as férias para a funcionária ou funcionário, empregado doméstico. Determinou então que as férias será no mês de julho, por exemplo. Do dia 1º ao dia 31 de julho é o período de férias do trabalhador. O empregador deve então informar ao empregado com pelo menos 30 dias de antecedência para que ele possa se programar para as férias. Tá? E a remuneração das férias deve ser paga 2 dias antes do início do gozo das férias. Então, o trabalhador vai entrar de férias dia 1º, dia 29 ele tem que receber pelas férias. É claro, ele volta a trabalhar, não vai receber nada, vai receber apenas depois de 30 dias de trabalho. Essa é a forma normal. Bem, mais natural de se acontecer. Só que, normalmente, o que acontece? Tanto o empregado como o empregador podem entrar num consenso. Falou, olha, para mim dá mais certo tal mês e tal, então é sempre bom ter o diálogo. O bom senso é sempre interessante, sempre importante nas relações de trabalho. Então, o empregado e o empregador podem entrar num consenso qual o melhor período para as férias. Aí vem a seguinte questão: o empregado, se quiser, pode vender as férias ou uma parte dessas férias? Pode vender até 1/3 das férias, ou seja, até 10 dias de férias, o empregado pode vender. O empregado pode, se quiser, fatiar as férias, dividir, tirar um período agora, outro período depois? Pode. Pode dividir as férias em até 3 períodos, desde que pelo menos um desses períodos tenha pelo menos 14 dias, ou seja, 2 semanas. Então, se o empregado quiser, eu quero tirar 10 dias agora, mais 10 dias depois, mais 10 dias no final. Não pode. Ele tem que tirar pelo menos um período de, no mínimo, 14 dias. Certo? Por que isso? Porque já tem um estudo que comprova que quando o trabalhador descansa pelo menos 15 dias, ou pelo menos 14 dias seguidos, ele volta mais animado, ele volta mais descansado para o palco laboral e ele produz mais. É melhor para o empregado e melhor também para o empregador. Certo? E ele pode, se ele quiser, vender até no máximo 10 dias das suas férias. Bem, o 13º. O empregado doméstico tem direito ao 13º na mesma proporção que o trabalhador no comércio e na indústria, e também na zona rural. Ou seja, a cada 15 dias trabalhados por mês, tem direito a 1/12 de férias no final do ano. Então, começou a trabalhar dia 15 de julho. Então, trabalhou mais do que 15 dias no mês de julho. Então, ele vai receber os 15 dias, 1/12 pelos 15 dias de julho, 16 dias de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ele vai receber aí 6/12 de 13º. Divide por 12 e multiplica por 6. E assim por diante. Bem, tem direito também à licença maternidade. Foi o programa passado. Se você perdeu o programa passado que explicou sobre licença maternidade, você pode assistir o nosso programa no YouTube e você pode assistir o nosso programa na nossa página Direito na TV no Facebook. Vale transporte. O empregado doméstico também tem direito ao vale transporte. Tá? E o vale transporte, ele deve ser pago ao trabalhador em dinheiro ou então entregue através do vale transporte, mesmo se na cidade onde trabalha existir o vale transporte, tiver condições de estar entregando o vale transporte. Estabilidade em razão da gravidez. A partir do momento em que a empregada doméstica descobriu que ela está grávida, ela tem direito à estabilidade. Qual o período que ela tem direito à estabilidade? Durante todo o período da gestação, mais o período da licença maternidade. Por isso, volto a repetir, se você não assistiu o programa passado, assista no YouTube ou assista na nossa página Direito na TV. Você pode curtir a nossa página, você pode assinar o nosso canal do YouTube. O ideal é que faça os dois, porque você vai estar sempre orientado aí da melhor forma dos seus direitos. Fundo de garantia por tempo de serviço. O empregado doméstico, a partir de 2015, passou a ter direito ao fundo de garantia. E como que ficou regulamentado? O empregador deve recolher 8% do seu salário
todo mês e depositar para o empregador, para o empregado, perdão. O empregador é quem faz o recolhimento na conta garantida, do fundo de garantia do empregado. Aí tem toda a documentação que tem que ser feita, a carteira de trabalho, fazer o registro junto à Caixa Econômica Federal, mas aí essa obrigação é do empregador. Se você, empregador, está assistindo o nosso programa e tem interesse em saber mais, certo? Procure um advogado, procure um contador, que você vai ter a orientação exata de como proceder no seu caso. Tem direito ao salário família. Então, todo empregado doméstico que tem filho menor de 14 anos tem direito a receber o salário família. Um salário família para cada filho. Tá certo? O valor de um salário mínimo. A partir de 14 anos, não tem mais direito. E se meu filho for deficiente físico ou deficiente mental? Você também tem direito, independentemente da idade. Certo? Então é até 14 anos, desde que não seja deficiente físico nem deficiente mental. Caso seja deficiente físico ou deficiente mental, você tem direito a esse abono do salário família, que é um adicional que você recebe para cada filho. Bem, também tem direito ao aviso prévio, certo? Então o trabalhador que foi demitido imotivadamente, ele vai ter direito a cumprir o aviso prévio ou receber pelo aviso prévio. Caso ele seja demitido, ele pode sair 2 horas mais cedo todo dia, ele pode não trabalhar um dia na semana, ou ele pode não trabalhar a última semana do mês do aviso prévio, sem prejuízo na remuneração, tá certo? Assim como também tem direito às verbas rescisórias. Foi demitido? Foi. Então ele tem direito a todas as verbas rescisórias, salário dos dias trabalhados, aviso prévio, férias, 13º, tem direito às guias para levantar o fundo de garantia e também receber o seguro-desemprego. Para receber o seguro-desemprego, o empregado doméstico tem que ter pelo menos 15 meses de registro em carteira nos últimos 2 anos. Exigência essa que não é feita para o trabalhador no comércio e na indústria. Portanto, o empregado doméstico ainda continua sendo lesado. Temos então que lutar para equiparar o direito. Não tem motivo para ter o direito diferenciado aí. O direito doméstico tem que ser igual ao direito do trabalhador no comércio e na indústria. Tá certo? Bem, no próximo bloco, eu vou falar para você sobre o próximo programa, que nós vamos falar no próximo programa. Eu espero você, porque você tem direito.